Você já se perguntou de onde vem a vacina ou por que ela é tão importante? Ao longo da história da humanidade, nós já passamos por muitos surtos das mais diferentes doenças. E para controlar esses surtos, nós precisamos aprender muito a respeito de cada uma delas. Afinal, cada uma tem sua forma de contágio. E as possibilidades são muitas, especialmente quando se vive em uma grande cidade. Com o passar do tempo e o desenvolvimento da ciência, fomos conhecendo mais e mais o mundo microscópico que nos cerca e compreendendo melhor como evitar determinadas doenças, além de descobrir técnicas que nos possibilitaram, inclusive, erradicar algumas delas. Talvez você nem saiba, mas durante muitos séculos a humanidade foi assolada por uma doença terrível, a varíola. Ela causava pústulas repletas de pus por todo o corpo, febre intensa, muitas dores abdominais, diarreia, vômito e, muito frequentemente, levava à morte. No século XVIII, entre os anos de 1701 e 1800, cerca de 400 mil europeus foram vítimas fatais da varíola. Muitas foram as tentativas realizadas pelo mundo para tentar conter a varíola. Até que em 1796, um médico inglês chamado Edward Jenner, que vivia na região mais rural, observou que as pessoas que ordenhavam vacas às vezes apresentavam uma espécie de varíola bovina. Observou que essas pessoas tinham sintomas brandos e depois não desenvolviam a varíola humana. Então, ele fez um experimento bastante questionável, não muito ético. Ele pegou um menino de 8 anos, inoculou nele o pus da varíola bovina. E, depois que o menino desenvolveu a forma branda da doença, ele ainda teve a petulância de infectar o menino com a varíola humana. Para a sorte dele, deu certo. E a palavra vacina deriva exatamente da palavra vaca. Esta foto antiga documenta uma cena em Barcelona, na Espanha. Várias crianças, num hospital de crianças pobres, sendo inoculadas pelo vírus da varíola. Na verdade, quando o Jenner fez tudo isso, ele não sabia, não tinha nem ideia do que era um vírus. Só viu que dava certo. Embora a vacina de Edward Jenner tenha se mostrado um sucesso e ajudado no controle da varíola pelo mundo, nem sempre as ideias científicas são bem aceitas pela população. Em 1904, a varíola se espalhava no Rio de Janeiro e levava muita gente aos hospitais. O Rio era então capital do Brasil. Essa foto é de um jornal da época e mostra um bonde caído e as pessoas revoltadas pelas ruas. Isso porque tinham sido convocadas para tomar obrigatoriamente a vacina da varíola. Era a forma que se tinha para conter a doença naquela época. Mas a população tinha medo. Dizia-se, inclusive, que quem tomava a vacina ficava com aspecto bovino, ou seja, cara de boi. Acreditam? Bom, ainda bem que a vacinação foi aplicada e, desde então, a varíola foi erradicada. Ela já não existe no mundo desde 1980. Embora tenhamos ficado livres da varíola, novos vírus surgem o tempo todo. E em 2019, uma nova doença surgiu, a Covid. O alto poder contaminante do vírus fez com que ele se espalhasse pelo mundo de maneira muito rápida, apesar de todo o nosso empenho. Felizmente, vivemos no século XXI e o conhecimento produzido por pessoas como Edward Jenner nos permitiu um grande avanço científico e tecnológico. Hoje, produzimos vacinas para muitas doenças diferentes. O que as vacinas contêm é o micro-organismo causador da própria doença, só que ele está enfraquecido, morto, ou são colocadas apenas partes desse micro-organismo. Dessa forma, quando inoculado no nosso corpo, ele não é capaz de nos provocar a gravidade toda da doença, mas faz com que o nosso corpo reaja e produza anticorpos, que serão então disponibilizados tão logo a gente possa se contaminar.
Assim, o nosso corpo reage rápido e impede que a gente possa desenvolver a forma mais grave da doença. Dessa forma, somos preservados, protegidos. A vacinação é uma forma muito segura de proteção das pessoas. A vacina de Covid será aplicada principalmente naqueles que são mais frágeis e mais predispostos às formas graves da doença. E logo vamos poder nos abraçar novamente.